Olha, é um assunto muito sério e que traz à tona o que nós já vínhamos conversando aqui com a doutora Júlia, que ela vem dizendo isso há muito tempo, há mais de anos que ela vem falando sobre isso, de acreditar nos filhos, nas filhas, nas pessoas que estão pedindo socorro de uma forma ou de outra, seja no comportamento ou seja mesmo na forma de dizer o que está sendo, o que está sofrendo durante muito tempo. Não foi isso que aconteceu. Doutora Júlia, mais uma vez, boa tarde, prazer tê-la aqui comigo, minha Boa linda. tarde, Wilson, prazer é todo meu. Eu sinto em você, mais uma vez, uma revolta do sentimento, não sei se é o seu sentimento, de dizer assim, se nós tivéssemos ouvido essa menina, se a menina tivesse ouvido o socorro dela antes, talvez esse tempo todo ela não estivesse passando por esse aperto. É isso mesmo? Isso mesmo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Hoje eu tenho 3 sensações à frente desse caso. A primeira é que a criança, a menina, aquela pessoa que tem qualquer tipo de dificuldade ou deficiência intelectual, ela é descredibilizada. É a louca e não tem validade nenhuma. A segunda é que a justiça demora muito. A gente vê um caso aí que correu durante tantos anos, mas nós temos caso ainda tramitando que tem 20 anos que está na justiça. E é necessário a gente ter um olhar mais humano para essa mulher que está esperando com a sensação que nada deu certo. E a terceira opção é para você que está em casa, que acha que o processo demora, mas que não vai acontecer nada, se engana. Tanto é que mesmo depois de tantos anos, ele estará preso. E eu acredito que pela idade que ele tem e pela penalidade que ele levou, ele vai morrer dentro do sistema prisional. E isso me traz um conforto. Indignada pela falta de acolhimento a essa mulher, a essa menina, indignada pela demora do judiciário, mas feliz por ele poder estar preso hoje com a pena merecida. Pois é, e a coragem dessa menina, porque aos 8 anos ela era uma criança com medo e aos 14 ou 16 ela tomou a iniciativa de avisar a mãe. Wilson, a violência doméstica, a gente vem contando, ela não vai ser praticada, a violência sexual, por um estranho numa rua escura. Essa é a minoria. Mais de 70% da violência está acontecendo praticada pelo padrasto, pelo pai, pelo irmão, por pessoas que estão da sua confiança e estão dentro de sua casa, que foi o que aconteceu. Então, quando uma criança fala, a primeira coisa que tem que ser feito é investigado. A primeira ação do responsável, seja ele pai, mãe, avô, é retirar do convívio, afasta e depois descobre se é verdade ou mentira. Muitas mães, inclusive, sabem que a criança é vítima de violência, mas tem medo que ele venha a assassinar. Se for por medo, você acaba morrendo e matando outras pessoas. Nós tivemos um caso aqui em Alagoas muito sério, da Bia que foi encontrada em cima do telhado, dentro de um saco. Quando a gente chegou na cidade e começou a conversar, nós descobrimos que existiam outras mulheres vítimas de violência sexual praticada por esse mesmo agressor. Talvez se pelo menos uma tivesse denunciado, a Bia estivesse entre nós hoje. O chamado Santinho, que de Santinho não tem nada, né? Continua preso, espero que apodreça atrás das grades. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as perguntas dos telespectadores que querem participar juntinho conosco, explica pra gente com a doutora Júlia Nunes. São perguntas para a doutora Júlia Nunes. Vamos ver, doutora, quem faz a pergunta para a senhora é a Mariana Silva da Serraria. Ela pergunta o seguinte, doutora Júlia, eu posso denunciar o estupro de outra pessoa? Pode, não, deve. A vítima, ela precisa denunciar, ir para a delegacia, se você está verificando, se você viu, se você tem informações. Não quer se identificar, liga 180. Mas se você tem coragem, quer se identificar, liga 190. É necessário que você tome essa atitude. Não precisa só da vítima, não. Você pode salvar tanto ela quanto a você mesma. E pode fazer essa denúncia, inclusive, anonimamente, né? Se não quiser se expor também. Exatamente. E pode também utilizar as redes sociais da nossa associação AME para contar o que acontece e a própria associação aciona o Judiciário e o Ministério Público para tomar conhecimento. Todas as autoridades é acionada por a gente com informações dadas por vocês, sem os seus dados. Perfeito, muito bem. Vamos para a segunda pergunta de hoje. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Júlia Nunes. É a Verônica Santos, ela mora no bairro São Jorge. Ela pergunta o seguinte, doutora Júlia, existe alguma proteção para quem denuncia estupro? Veja que essa é uma das perguntas que mais chegaram, inclusive, para a gente. As pessoas, às vezes, conhecem ou sabem alguma informação, mas têm medo de se envolver e de acabar buscando o inimigo, digamos assim, que é o caso abusador. Existe sim. Existe uma proteção à testemunha, que é um programa que você pode requerer e dentro do nosso estado funciona. A gente tem um conselho de segurança que garante muito essa presença de segurança e sem contar que também, se você tiver vínculo afetivo com o agressor, você pode requerer a medida protetiva, que afasta ele, proíbe até contato e acaba protegendo essa mulher também.
Perfeito. Doutora Júlia, mais uma vez, muito obrigado sempre pela sua participação conosco aqui. Aliás, esse é um assunto que a primeira coisa que nós trouxemos aqui, doutora Júlia, disse, eu quero falar sobre isso. Nós precisamos tocar nesse assunto para dar exatamente essa visibilidade para que os pais, mães responsáveis consigam acreditar na criança, no adolescente, na adolescente, porque eles dizem de alguma forma, se eles não falarem com as expressões, com a introspecção, eles vão dizer o que está acontecendo. Então, acredite sempre neles. Sempre. É isso, Wilson, né, doutora Júlia? é isso. E tem que deixar claro que essa mãe que não respondeu criminalmente, ela teve muita sorte. O responsável que tem conhecimento dos atos que foram praticados de forma criminosa e não zelou pela segurança do seu filho, permitindo que ele continuasse sendo vítima de violência, principalmente sexual, responde e pode ir preso juntinho. Então, ela teve sorte e o judiciário e as autoridades entenderam que ela não tinha conhecimento suficiente, mas a maioria das vezes isso não acontece. Vai presa juntinho. Então, atenção triplicada e redobrada para cuidar da coisa mais preciosa das nossas vidas, são os nossos filhos, né? Enfim. Doutora Júlia, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde, um bom final de semana, com muita paz, com muita tranquilidade. Wilson, eu que agradeço, é um prazer estar aqui e minha última mensagem para quem está em casa é que não importa o tempo, denuncie, porque a gente tem aí uma legislação que garante que o prazo só vai começar a contar quando você se tornar de maior e é 20 anos. Então, formalize sua denúncia e conte conosco. Você mora em meu coração. Você também. Obrigada. Muito obrigado, parabéns, sou seu fã. Olha, quem quiser entrar em contato com a doutora Júlia Nunes, está aqui então o endereço dela. Coloca ela na tela, por favor, porque fica pertinho dela aqui. O Júlia Nunes, @Julia_Nunes, _mulher. Coloca lá, Aninha, coloca isso, enquadro ela aí, ó, @Julia Nunes, _mulher. Entre em contato com ela, sugira assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente, ou se quiser conversar ou pedir ajuda, ela também estará sempre à sua disposição. Não se cale, busque ajuda, sozinha você não está. Muito bem. Doutora Júlia, beijo grande, obrigado, parabéns pelo seu trabalho sempre, que bom tê-la aqui conosco, tá bom? Prazer é todo meu. Prazer é nosso. Seja bem-vinda, bom final de semana.